Olá, estamos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Essa mensagem ela pode não ressoar com todos, mas ela pode ressoar em partes. Por isso eu te convido a ficar nesse vídeo até o final. Se a mensagem não ressoar contigo, não fica triste. Antes que eu me esqueça, eu sou MC Martins, taróloga há mais de 30 anos, e no meu canal, @MC Martins, tem centenas de vídeos. Mentaliza as tuas questões e deixa a tua intuição buscar a resposta para as tuas questões. Escolhe um vídeo intuitivamente. Mas, sem mais delongas, vamos ver o que o universo espiritual está trazendo para ti hoje de mensagem. Vamos para a mesa. E aqui nós temos então o nosso oráculo da energia da leitura. Para quem está nesse vídeo pela primeira vez, ele é muito lindo, né? Olha, e já te convido, para você que está chegando aqui nesse vídeo agora, seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui, não foi por acaso, é porque alguma coisa, alguma mensagem tem para ti nessa leitura em algum momento. Para você que me acompanha, para você que dá o seu like, que comenta, que compartilha. Beijo grande por me ajudar a fazer com que o canal cresça e que o YouTube possa levar essa mensagem a maior número de pessoas possível, porque este é o meu maior objetivo aqui nesse canal. Vamos então ver o que nós temos para hoje. Gente, já saiu, ele não quis nem muita historinha, né? E ele fala de perfume. Por onde eu passar, que eu deixe o meu perfume no ar. Essa mensagem, né, esse oráculo, ó, essa mensagem, essa lâmina, ela já saiu algumas vezes nesse período. Então, e ele diz o seguinte: por onde eu passar, que eu deixe o meu perfume. Ele nos traz uma reflexão daquilo que nós queremos ou que nós temos como objetivo. Qual o nosso propósito? Que tipo de marca tu queres deixar por onde tu passar? Todos nós temos uma jornada, né? Desde que nós somos gerados na barriga da nossa mãe até chegarmos no dia de hoje. Nós temos uma trajetória, um caminho. Que marca ficou? Que marca ainda quero deixar? É de se pensar. Se eu quero que as pessoas tenham uma imagem de mim boa, uma pessoa nervosa, uma pessoa de mau humor, uma pessoa ativa, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, mas isto não significa tu criar um personagem, não. Porque personagens, eles deixam marca dos personagens, mas não a tua. Pensa, tu tá nessa vida aqui, com qual objetivo? Qual o teu propósito? O que tu queres deixar? Para onde as pessoas passarem saber que tu esteve por ali. Vamos voltar para a mesa? Gente, eu vou deixar nos cards, no canto superior direito desse vídeo, todos os vídeos, todos não, porque são muitos, né? Mas assim, dentro desse período que ele vai ser postado, esse vídeo, todos que já foram, pelo menos os 3 últimos, tá? Então é bom vocês, nesse cantinho aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, vão estar os cards dos 3 últimos vídeos que tem, porque provavelmente isso pode ser um complemento, tá? Se esse vídeo ressoar contigo, deve ter mais mensagem aqui. Vamos ver então do que nós vamos falar. Mudanças trazendo uma movimentação relativamente grande.
mundo. O mundo vem confirmando essas mudanças, né? A diferença entre a torre e o mundo, que eles falam de mudança, a torre ela fala da mudança, aquela que traz, aquela que precisa enfrentar alguns obstáculos para que essa mudança fique efetivada, mas a lâmina do mundo ele vem trazendo exatamente isso, esse ciclo vai se encerrar, mas ele vai se encerrar vitorioso, isto é, com sucesso, com alegrias, né? Você alcançando seus objetivos de forma positiva. Vamos ver o que mais aqui. Essa coisa do propósito, né? A gente, e é normal, enfim, que se mude de propósito. Tu tem um propósito em um determinado ciclo, tu encerra aquele ciclo, tu pode iniciar um novo propósito, ou o mesmo propósito com uma, digamos, com uma dimensão maior, já que tu já tem uma vivência, né, uma experiência, porque cada ciclo traz para nós exatamente isso, essas vivências, essa experiência. E aqui nós temos a lâmina dos amantes. A lâmina dos amantes, ela traz para nós todas as decisões que nós temos que tomar, entendendo que essas decisões elas podem afetar o outro ou os outros, né? Mas ao mesmo tempo, é você também usando para tomar essas decisões a tua intuição. Exatamente pensando o seguinte, que marca eu vou deixar na outra pessoa, o que marca eu quero deixar na outra pessoa com as decisões que eu tomo, né? Então, e você, obviamente, entendendo que existe sim uma proteção espiritual, e aí tu adequou conforme tua crença, teu anjo da guarda, teu santo forte, enfim, teu mentor, né? O que tu acredita, te protegendo nessas decisões. Então, houve, nós estamos na linha do passado, houve sim uma movimentação, porque a torre ela traz exatamente para nós essa questão, né, dessa movimentação, eu diria assim, né, digamos, algo teve que ser desconstruído para estar sendo reconstruído. Só que essa reconstrução, ela iniciou um novo ciclo que é o que tu está vivendo agora, mas um novo ciclo que ele vai se encerrar com conquistas, com vitórias, você prestes a fechar esse ciclo com teus objetivos alcançados. E óbvio que você tendo que no futuro tomar decisões importantes. E olha que nós temos aqui o enforcado. Bom, a lâmina do enforcado, ela traz para nós a necessidade de você abandonar velhas crenças, a necessidade de você tomar decisões olhando para a situação por um novo ângulo, e isso não é fácil. Esta questão, né, o enforcado, olha, essa linha ela abre com a torre, que é o caos, que eu gosto muito de fazer a analogia dela com a relação de mudança, mudança de casa, mudança de trabalho, mudança, enfim, mudança, né? Ela sempre traz um caos, porque fazer uma mudança, ela requer, sim, que você preste atenção, que você olhe para a situação de frente e que você haja. E às vezes você precisa sim olhar para a situação e tirar dali aquilo que não importa mais, tirar aquilo que não faz mais sentido, aquilo que já não cabe mais no teu espaço. E aqui o enforcado, ele traz o que para nós? Por maior que seja o sacrifício, tente olhar por um outro lado, livramento. Por mais difícil que seja esse movimento,
O enforcado, ele traz essa sugestão para nós. E aí, a tomada de decisões, para que você saiba que marca você quer deixar, deixa eu fazer assim, que é para não ter problema, né? Já que eu vou dar uma aproximação na câmera. Então, preste atenção. É você tomando decisões, sim, pensando naquilo que você realmente quer deixar, porque eu costumo dizer, e eu gosto muito dessa analogia, que eu posso mandar alguém para o inferno e a pessoa vai feliz da vida e volta. Eu posso desejar para a pessoa o melhor que tiver no universo e ela me odiar pro resto da vida dela. Porque não é exatamente o que eu falo, mas é a intenção do que eu falo. Então, aqui é exatamente isso. É você olhar para a situação por um outro prisma, né? Para você ter certeza do que você realmente quer. Porque não é uma máscara, uma imagem, um personagem. É você. Você real. Vamos voltar para a mesa. Gente, olha a bagunça. Eu mudo de câmera e aí eu faço uma bagunça na mesa. Gente, vamos ver o que mais que nós temos aqui na nossa linha, né? De desenvolvimento dessa nossa. Oh, nossa, pularam duas. Essa foi a primeira a pular. Vamos ver aqui. Aqui nós temos. Houve uma mudança grande na tua vida, e essa mudança, esse caos que essa mudança trouxe, ela tem a ver com o fato de tu ter sido percebido, percebida. Isto é, você fez algo, alguma coisa que chamou a atenção. E provavelmente por conta desse chamado de atenção, você, né, ficou nessa situação de faço o que com isso agora? E aí nós temos o 3 de paus, que o 3 de paus ele traz para nós exatamente a questão de você contemplando, você avaliando, você analisando a tua expansão, o teu progresso, né? Então, assim, é você nessa nova fase, com sucesso, com alegria, com prosperidade e com mudança, sim. Porque a mudança para ti, ela não parou. Apenas houve algo que te mudou, que por conta disso tu te livrou, e aí tu começou a ganhar notoriedade, tu começou a ganhar visibilidade. Então, às vezes, as coisas acontecem na vida da gente, e aí exatamente isso. Eu costumo dizer que quando tu faz, a gente quer muito sucesso, a gente quer muito ascensão, a gente quer muito visibilidade. E às vezes a gente não se dá conta o que vem junto. O que vem junto. Então, assim, nós temos que estar preparados, porque essa notoriedade, essa visibilidade, esse sucesso, ele traz a inveja, ele traz o olho grande, ele traz os falsos amigos, ele traz coisas que tu não quer, pessoas que começam a te criticar, dizendo que tu é uma pessoa que tem sorte, ninguém olhou para os teus pés para saber a caminhada que tu teve para chegar até aqui. Então, isso provavelmente, por isso que tu passou por esse movimento, meu braço escorregou, por isso que tu passou por esse movimento de mudança, de caos. E quando eu faço a analogia dessa mudança, por exemplo, de casa, ou até mesmo dentro da tua casa, não importa o tamanho da mudança, qualquer mudança, ela traz um caos. Até quando tu muda de um armário de lugar, é ou não é? Dependendo do tamanho do armário, tu tem que tirar tudo de dentro, tem que desmontar, e vira, sim, um caos. E aí, na hora desse caos, o que tu descobre?
um monte de coisa que estava lá no fundo desse armário, que não serve para mais nada. Um monte de coisa que estava lá no fundo desse armário, energia parada, coisa que não cabe mais para ti, que não combina mais com o teu espaço, mas que estavam lá, como tu não mexia, estava lá quietinho, escondidinho, com energia parada, energia que nem boa para ti é mais, porque quando a coisa não cabe na tua vida, ela já não é a mais, tu não pode mais considerar como uma energia positiva. A energia positiva é uma energia em movimento, uma energia que atrai coisas positivas. A energia negativa, ela mesmo parada, ela atrai coisas ruins. Então, né? Esse movimento, esse caos, ele tem que acontecer para quando você for botar esse armário em outro lugar, só esteja dentro dele aquilo que cabe nele, porque aquele estava lotado, cheio, não cabia mais nada. E aí tu descobre que ele tem um belo de espaço quando tu começa a fazer os livramentos, né? E aí, claro, tudo fica mais visível, tudo aparece melhor. As coisas de dentro daquele armário começam a ficar mais fáceis de tu alcançar, mais fácil de tu pegar, mais está à vista. Só que esse à vista pode incomodar, pode incomodar. Vamos voltar para a mesa. E aí, por isso a importância de você fazer essa parada, de você fazer essa análise, contemplar, sim, todo o sucesso que está vindo para ti, contemplar todas as tuas conquistas, né? Nós vamos ver o que é mais. Que essa linha ainda tem mais coisas para nos revelar. Nós temos aqui o Pajem de Copas, né? O Pajem de Copas, que ele traz exatamente digamos assim, o inesperado chegando, vamos colocar nisso, né? Mas aí nós estamos falando de copas de água, de emoções. Então, você sim ganhando notoriedade, você sim contemplando todas as tuas conquistas, você no momento de vitórias e também de mudanças, né? Mas ao mesmo tempo você tendo que tomar decisões importantes que vão se movimentar as tuas emoções. E olha que interessante que ela cai bem abaixo dos enamorados. Estamos falando de decisões que mexem com as emoções, né? Então, é você tendo esse cuidado. Olha, não era para mim embaralhar, porque eu pego do fundo do deck sempre, mas essa aqui ela queria vir. Ela até meio deu uma entortada aqui. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o 6 de ouros. O 6 de ouros, ele traz para nós exatamente essa questão do dar e receber, né? É a generosidade, o equilíbrio da generosidade. Então, olha que interessante, é você, e aí, olha como é uma linha completa a outra, né? É você passando por essa movimentação, digamos assim, essa mudança que trouxe caos, mas você vencendo isso, você conquistando, digamos, as tuas batalhas, os teus obstáculos, vencendo eles, mas tu tendo que tomar decisões importantes, né? Se preocupando, sim, com o teu entorno, tá? Por quê? Porque você tem uma questão a observar. Por onde eu passar, o que eu deixe um perfume no ar. Isto é, por onde eu passar, que as pessoas pensem em você com essa sensação de perfume bom, né? E aí você, muitas vezes, tendo sim que fazer sacrifícios, mas você olhar para essa situação por um outro ângulo, isto é, bom, eu passei por todo esse caos, eu tenho que tomar decisões, mas eu aprendi horrores com isso. Eu amadureci, eu estou evoluindo, eu estou progredindo e por isso eu estou ganhando mais visibilidade e por isso eu estou feliz da vida contemplando as minhas conquistas, mas isso tudo também vai mexer com o meu emocional? Sim,
vai mexer com o meu emocional. Mas o 6 traz aqui para nós justamente essa questão do equilíbrio, né? É você buscando a questão, né? Em algum momento alguém te ajudou e agora é a hora de tu ajudar. O 6 de ouros, ele traz exatamente essa posição, né? Porque a vida é isso, tu ajuda alguém sem esperar que essa pessoa te retribua, mas alguém vai te ajudar. E essa pessoa que talvez esteja de outro lado, de outro lugar, ela faça o mesmo. Então é você fazer o bem sem olhar a quem, mas sabendo que tem pessoas também contribuindo contigo, de alguma forma. Né? Então é você ganhando sim visibilidade, mas é você se importando com o outro, é você cuidando das emoções, sim, mas não de forma, digamos assim, juvenil, infantil, mas com maturidade. Maturidade porque você precisa tomar essas decisões importantes, vai mexer com as emoções, mas com cuidado. Cuidado que isso vai afetar o outro. E que marca tu queres deixar? É de pensar. É de pensar. É o dar e receber. Então, eu costumo dizer, e eu gosto muito dessa frase, porque, pelo menos para mim, ela funciona exatamente assim. Tu recebe da vida em dobro aquilo que tu dá para a vida. Porque a vida é um eco. Se tu dá amor, se tu dá carinho, tu vai receber em dobro. Porque se a vida é um eco, se tu dá coisas ruins, ela te devolve coisas ruins em dobro. Então você precisa sim pensar que marca tu queres deixar, porque elas vão voltar para ti em dobro. Que perfume tu queres deixar por onde tu passares, porque esse perfume vai voltar para ti mais forte. Vamos voltar para a mesa? É uma bela de uma reflexão. É sim, é uma bela de uma reflexão. Mas muitas vezes há necessidade, sim, de a gente fazer essa reflexão, isto é, olhar para essa situação por um outro ângulo. Olha que interessante, o Enforcado traz aqui nessa nossa linha de futuro a médio e longo prazo, exatamente isso, né? Ontem tu recebeu, hoje é dia de estudar. É você olhar para a situação por um outro ângulo. Ah, mas ontem eu dei. Tá, mas hoje eu preciso. Sem problema nenhum. É entender isso. Como nós estamos numa linha de sucesso, de progresso, né, de felicidade, de realizações, é você cuidando do emocional, para quê? Para que você perceba que agora tu está no momento de dar, porque tu recebeu. Gente, que isso? Vamos ver o que mais nós temos na nossa linha de conclusão. É claro, essas lâminas tinham que cair, o mago e o sumo sacerdote, porque olha quem caiu também. Vamos ver aqui no fundo do deck o que é mais? Sim. Olha que interessante, eu amo o que eu faço, né? Eu amo, vocês não têm noção como eu gosto, a paixão que eu tenho por esse trabalho. Porque é quase um improvável tu estar falando de um assunto e as lâminas caindo, né, de forma intuitiva, porque eu não as puxei, eu deixei elas saírem, e elas caírem numa ordem, exatamente isso, é você passando por uma situação de obstáculos, de mudanças, é você ganhando visibilidade, apesar de, né, você ganhando notoriedade, porque você fez o quê? Você transformou
Você transformou. O sumo sacerdote traz o que para nós? É você colocando em prática toda a orientação espiritual que tu recebestes, seja ela da área religiosa que for, e aí tu adequou conforme a tua crença, mas é você colocando em prática, mesmo que a tua crença seja acreditar em ti mesmo. Ponto. Mas é você colocando em prática tudo isso, é você transformando. Eu gosto muito de usar a analogia do mago, com jogar um limão no teu colo, e aí, tu vai churumingar? Tu vai fazer mimimi porque o limão é azedo, porque... Não, tu pode olhar para aquele limão por um outro ângulo. Muda a forma de olhar para o limão, né? Por quê? Tem quantas maravilhas. Nós brasileiros, então, temos uma das melhores maravilhas, que é a caipirinha. Ela é famosa. Nós somos muito conhecidos fora do Brasil por conta da caipirinha. E eu tenho uma situação, já há bastante tempo atrás, a gente foi para Nova York, eu e o meu marido, e aí a gente estava andando por Nova York, e a gente ficou lá quase um mês, enfim, e a gente quis conhecer Nova York como nativo, e aí a gente andava muito, caminhava e tal, e eu fiz uma das maiores loucuras da minha vida, porque eu tenho esse espírito aventureiro. Na época, eu nunca, eu não sei, eu tinha digamos, uma certa trava com o inglês, e eu me virava bem no espanhol, mas no inglês eu era travada. E aí, como veio essa história de, né, meu marido queria muito conhecer Nova York, enfim, era o sonho dele. E aí a gente se preparou, né, um tempo antes, e eu fui fazer um curso de inglês para não precisar de ninguém, assim, né? E aí eu fiz o básico, eu concluí. A minha professora de inglês disse para mim que eu era louca ir. Ela perguntou: quem mais vai com vocês? Eu digo: só eu, meu marido. Diz ela assim: só? Eu digo: só nós dois. E assim, isso é uma loucura. Por quê? Porque eu tinha um inglês básico, eu estava concluindo o inglês básico, né? Eu encerrei no final do ano básico, quando no ano seguinte eu ia para o intermediário, mas nós fomos. Enfim, deu tudo certo, foi um perrengue, foi. Só que aí, nós andando, né, numa das ruas, das avenidas lá famosas, e uma senhora, a gente chegou num restaurante, comecei a ler, a tentar traduzir o cardápio, e uma senhora, eu conversando com meu marido, ela parou e me chamou, e ela perguntou se nós éramos brasileiros, e aí ela disse assim para mim: eu amo caipirinha. Então, eu estou contando essa história justamente para, né, vocês entenderem que é a transformação de algo que parece ruim. Então, assim, nós somos lembrados, sim, pelo futebol, pelo carnaval, mas a caipirinha, e era uma senhora, né? E ela dizendo para mim que ela amava a caipirinha. E aí eu me lembro que eu dei para ela a receita, mesmo falando muito pouco, mas nós conseguimos, porque a gente consegue se comunicar, desde que tu tenha boa vontade, e a outra pessoa também. Mas o interessante nessa história é que se alguém joga um limão no teu colo, tem tantas maravilhas para fazer, a caipirinha é uma delas, suco de limão, torta de limão, bolo de limão, mousse de limão, cerveja. Gente, não tem por que ficar fazendo mimimi por conta disso. Então, jogaram, aproveita aquilo para uma grande oportunidade. Vamos voltar para a mesa? E eu sei que nessa história eu achei muito interessante isso, que ela perguntou se nós éramos brasileiros e que ela amava a caipirinha. Mas voltando para a nossa leitura, então sim, alguém jogou um limão, e com esse limão tu transformou, e obviamente tu ganhou o quê? Sucesso, visibilidade, enfim, tu colocou em prática tudo aquilo que a vida te trouxe, todo esse movimento, porque é aquela história que eu também comento muito, né? Ou tu aprende no amor, ou tu aprende na dor. E aqui
tu aprendeu. E aí nós temos a lâmina da justiça que traz o quê? É você tendo que tomar decisões, é você cuidando desse emocional, dessas novas emoções com equilíbrio, sendo uma pessoa justa, sendo uma pessoa verdadeira, sendo exatamente quem tu é. E a gente falou disso lá no início, né? Você não usar um personagem para agradar os outros, é você querer realmente ser uma pessoa que, quando passa, depois que tu foi alguém que veio depois, olha, fulaninho teve por aqui, tem a marca da pessoa aqui. Mas é você fazendo isso com verdade, é você fazendo isso porque é teu direito, né? E aqui nós temos quem? O eremita. O eremita, ele traz para nós exatamente aquela jornada que não é fácil, aquela jornada que é uma jornada de autoconhecimento, mas é uma jornada que te leva aonde? Te leva ao topo. Então é você olhando para a situação. Hoje tu está na posição de dar, porque ontem tu recebeu. É você olhar para a situação com generosidade, usando a emoção, usando, né, o se colocar, a empatia, de se colocar no lugar do outro, mas entendendo, sim, que a tua jornada, ela não foi uma jornada fácil, mas tu, nessa jornada, tu descobriu o que? O autoconhecimento. O eremita, ele anda à procura de luz, e aí ele faz um caminho bastante difícil, só que quando ele chega no topo, e aqui ele está no topo, ele descobre que a luz que ele buscava estava na mão dele. Isto é, a luz está conosco. Mas a caminhada foi mais importante, porque foi nessa jornada que ele se percebeu. Muitas vezes é bem isso. Às vezes a gente não acredita naquilo que nós somos capazes. Às vezes as pessoas colocam, né, as crenças limitantes, né? A torre traz muito isso também, a questão das crenças limitantes. Então é você mudando e dizendo, não, parem um pouquinho, eu vou colocar em prática, sim, aquilo que eu acredito. Não aquilo que tentaram me, sabe? Porque às vezes as coisas são colocadas na nossa cabeça quando nós somos muito criança, muito jovens, enfim, com pouca vivência. Mas quando a gente chega numa certa fase da vida, que tu já teve uma certa caminhada, uma certa jornada, tu já tem condições de tomar as tuas próprias decisões pelas tuas experiências vividas. É exatamente tu colocar em prática todo o teu aprendizado. Isto é, a jornada não é fácil, mas é você colocando a tua fé, aquilo que tu acredita, acima de tudo. Vamos voltar para a mesa. Gente, vamos aqui ver o que nós temos, né? O oráculo cigano. Para quem está nesse vídeo pela primeira vez, o oráculo é lindo, né? Ele é o oráculo, o baralho cigano. Eu tenho a minha mentoria, eu faço as leituras com técnica, sim, mas eu uso a intuição pela minha mentoria. Então, os meus mentores é a cigana Zaira e o cigano Iago. E eu trago esse oráculo justamente para confirmar se tudo que foi dito aqui está de acordo com a mensagem, como ela precisa ser passada, ou se tem que acrescentar alguma coisa. Então, eu trago esse oráculo para essa confirmação. Olha, já quis cair duas. O sol, o jardim. Gente, olha que interessante, nós falamos de visibilidade, né, de notoriedade, e o sol traz o que para nós? Vitórias, conquistas, realizações, sorte, sucesso, vitalidade, autoconfiança. A gente falou sobre isso, autoconhecimento, autoconfiança. O jardim é a reunião, é o encontro, é as amizades, é também a visibilidade, né? É a notoriedade, você está exposto, você está diante do que está na tua volta, né? Literalmente, gente, que mais? Não mais, meu baralho cigano. E o cigano. A lâmina do cigano traz o quê? Notícias que estão chegando de algo que tu está desejando muito,
e que ela vai chegar através de alguém, através de uma pessoa próxima, conhecida, ou alguém com uma energia masculina. Não necessariamente um homem, mas existe sim a grande possibilidade que seja um homem que te traga uma notícia muito esperada. Tá? Mas ela pode vir também através, eu gosto muito de usar essa questão da energia masculina, energia feminina. Por quê? Porque a energia feminina é aquela coisa mais com envolvimento emocional. E a masculina é aquela coisa mais racional, entendeu? Ó, é alguém que vai te dar uma notícia e a pessoa não vai se envolver emocionalmente, porque é uma tendência masculina. Não significa que todos os homens sejam só racionais, e nem que todas as mulheres sejam só emocionais, mas a grande maioria das mulheres lidam muito bem com o emocional, lidam, e a grande maioria dos homens lidam muito melhor com o racional. Tudo bem, mas a mensagem aqui, ela vem sim por alguém com este temperamento. Há uma possibilidade que seja homem sim, mas ela vem uma notícia maravilhosa por aí. E eu fico bem feliz de dar essa notícia, seja o que tu estiver esperando, né? Você deixou a tua marca. Então é normal que esse perfume esteja voltando em dobro, já que a vida é um eco. Por hoje é só. Grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima leitura.